No momento que escrevo esse roteiro, é meu segundo dia em casa depois de ter ficado mais de um mês fora do país. Sentado no meu escritório, escuto de fundo sons já familiares em um domingo em casa. Minha esposa assistindo série, uma moto passando ao longe, um avião passando mais longe ainda, o som do chuveiro ligado e da água caindo no cômodo ao lado, onde minha filha toma banho. Como é bom estar em casa. Durante os últimos 30 dias, eu estive em 4 países diferentes. Estônia, Alemanha, Polônia e Finlândia. E eu conheci gente, hein? Fundadores de startups, programadores, funcionários de governos, professores, pesquisadores. E gravei um monte de conteúdo que vai sair em breve, tanto aqui no podcast quanto no meu canal no YouTube. Entre gravações e passeios pelas cidades, eu mal me lembrava de um detalhe recente da minha vida. Eu não tenho mais emprego. Pelo menos não no sentido formal da coisa. No episódio 11, eu conto como larguei meu emprego de 5 dígitos para tentar me tornar um criador em tempo integral. E eu não me lembrava pelo seguinte: eu tomei essa decisão poucos dias antes de fazer a viagem para a Europa. E lá, por mais que eu estivesse gravando conteúdo, entrevistando pessoas e trabalhando no podcast, o sentimento que eu tinha era muito mais de estar de férias do que realmente trabalhando. E esse fato de que agora eu era o famoso chefe de mim mesmo ainda não tinha sido completamente absorvido pela minha mente. Mas, como eu acabei de te falar, eu voltei para casa. E, embora a sensação de estar no meu lar depois de uma longa viagem seja extremamente reconfortante, dessa vez ela veio acompanhada de um sentimento diferente. Um sentimento de quem sou eu? Muita gente é contra se definir através do trabalho. E eu super entendo. Talvez você já tenha visto um ou outro post em rede social, daqueles em tom mais provocativo, perguntando algo como: quem é você sem o seu trabalho? E, posso ser sincero com você, eu não faço a menor ideia. Olá, jovem. Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, quem sou eu? Com participação especial da minha amiga Viviane Miranda. Eu cresci vendo meu pai viajando bastante, especialmente para visitar clientes da empresa de software que ele tem. Muitas vezes fui com ele nessas viagens, onde ficávamos horas no carro jogando conversa fora sobre a vida e, vez ou outra, a gente tinha papos mais sérios sobre o trabalho dele, a empresa, como eu estaria ali no lugar dele um dia. E até os meus 20 anos, eu achava que era isso. Eu iria trabalhar na empresa do meu pai, assumir o negócio e tocar junto com ele e o sócio, até o dia que eles quisessem se aposentar e sobrasse só eu ou algo do tipo, de repente meu filho, minha filha trabalharia comigo. Só que não foi isso que aconteceu. Depois de ficar um tempo lá, eu me dei conta de que a posição de filho do dono em uma cidade onde não me identificava com a maioria das pessoas e a cultura não era algo que me interessava pro resto da minha vida. E o principal gatilho para eu ter percebido isso foi ter vindo para São Paulo e conhecido a cidade de verdade, seu ecossistema de empresas de tecnologia e a possibilidade de ganhar salários mais altos e ter um estilo de vida mais cosmopolita. A vida agitada da capital, com seus bares e baladas de rock que não existiam no interior, assim como festivais, shows e uma cena cultural gigante, despertou algo dentro de mim. Decidi então que eu queria morar na megalópole e me tornaria um programador fodão, o melhor programador que eu pudesse ser. Só que não foi isso que aconteceu. Trabalhei 7 anos em diferentes empresas em São Paulo, sempre fazendo um trabalho bem mais ou menos, em algumas épocas com dificuldade de me manter empregado, inclusive. Sempre tentando me convencer de que era aquilo que eu queria, que eu tinha que ser um programador muito bom e crescer nessa carreira técnica. Tava sempre acompanhando comunidades técnicas, vendo outras pessoas fodas dando palestras, escrevendo livros e pensando: caramba, eu quero ser que nem essa galera. Sempre falando pra mim mesmo que era aquilo que eu queria, mas nunca realmente fazendo o que tinha que fazer pra chegar nesse lugar que eu idealizava. Em 2014, eu consegui um trabalho como instrutor em uma escola de cursos de tecnologia e minha carreira mudou um pouco. Depois de criar meu blog e começar a escrever, eu fui me envolvendo cada vez mais com esse tipo de trabalho dentro da empresa. Escrita, redes sociais, envio de newsletters, gerenciamento de comunidades. Nessa época, ainda não tínhamos um time de marketing e eu assumi essa bronca. Me tornei líder, contratei pessoas e assumi o time que seria responsável por isso na empresa. Coloquei na cabeça que eu iria me especializar em um monte de técnicas de venda, inbound, outbound, SEO, copywriting e outras buzzwords desse mundo. Fui em workshops de publicitários renomados, conheci agências e eventos do nicho. Me convenci de que eu seria esse cara, o cara do marketing. O melhor cara do marketing que eu pudesse ser. Só que você acertou, não foi isso que aconteceu. Apesar de eu ter
aprendido muita coisa de marketing não foi suficiente para eu ser o responsável por aquilo dentro da empresa e depois de um tempo, outra pessoa assumiu a liderança. Mas eu fiquei ali no time de marketing, flutuando entre criar conteúdo em podcasts e vídeos, apresentar lives e organizar eventos. Descobri então que o trabalho que eu fazia estava relacionado a uma área da tecnologia chamada DevRel, uma abreviação para Developer Relations, e que existe todo um universo dentro dessa área e várias empresas investem em profissionais de DevRel hoje em dia. Nessa época, eu não tinha muita certeza sobre o meu futuro e não entendia muito bem o que estava fazendo. Eu estava em time de marketing, criando conteúdo sobre tecnologia, mas eu não programava e nem dava aulas mais. Quando conheci DevRel e pesquisei mais a respeito, pensei, é isso, eu sou um profissional de Developer Relations. Investi então em cursos, livros, assisti palestras, segui pessoas que eram referências na área e, no início de 2022, eu convenci 2 fundadores de uma startup na Estônia de que eles precisavam de alguém de DevRel e que eu era essa pessoa. Fui contratado, dobrei de salário e comecei então a planejar minha carreira para os próximos anos. Eu seria um excelente profissional de DevRel, escreveria dezenas de artigos sobre a área, viajaria pelo mundo dando palestras, escreveria um livro contando minha experiência implementando DevRel do zero em uma startup de sucesso e me tornaria uma referência no assunto no Brasil. Só que... não foi isso que aconteceu. Esse é o emprego que eu mencionei lá no início desse episódio, o que eu larguei para me tornar criador de conteúdo em tempo integral. Mas é isso que eu sou então agora? Um criador de conteúdo? Sei lá, isso me soa meio genérico. Quando eu lancei esse podcast, ele fez um sucesso que eu não esperava. Subiu lá pro topo da categoria tecnologia dentro dos rankings das plataformas e se mantém no top 3 desde então. Vendo isso acontecer e recebendo muitos feedbacks positivos, me empolguei com a possibilidade de trabalhar com criação, de viver da minha arte. E comecei a conversar com pessoas que já são criadoras profissionais para pedir conselhos, entender como elas pagam os boletos e para buscar inspiração. Entre essas pessoas estava uma moça que eu entrevistei em 2021, quando eu ainda trabalhava na Alura e era host de um podcast chamado Scuba Dev. O nome dessa moça é Viviane Miranda. Se você usa bastante o Instagram, com certeza algum vídeo dela já passou na sua timeline. A Miranda, como ela gosta de ser chamada, é atriz e criadora e encarna várias personagens diferentes em sketches de humor no seu perfil. A minha favorita é a Rede People. Olá, Collaborator! Seja bem-vindo ao nosso onboarding. Sou a Rê do time de People e eu vou te dar um guidance pelos processos da empresa. A essa altura, você já deve ter recebido o nosso Welcome Kit, nosso Super Hat, Notebook, essa squeeze incrível. Esses itens baratos e genéricos vão fazer você se sentir super acolhido nessa chegada à empresa. Hoje, a vida dela gira em torno da criação de conteúdo. Mas lá em 2021, quando entrevistei a Miranda pela primeira vez, ela tinha acabado de conseguir seu primeiro emprego em tecnologia, em um lugar que muita gente sonha em trabalhar, o Nubank. A ideia dessa entrevista que eu fiz com ela era contar histórias de sucesso no podcast, histórias de superação, de gente que tinha tido a sua vida transformada por tecnologia de alguma maneira. Só que, conversando com a Miranda nessa época, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Ela tinha tentado várias coisas na vida antes de aprender a programar. Publicidade, atuação, chegou até a trabalhar com eventos. Durante a pandemia, assim como muita gente, a Miranda viu na programação uma oportunidade de estudar de casa, trabalhar remotamente, ganhar um bom salário e ter uma carreira bacana pela frente. E ela conseguiu. Entrou em uma empresa que é referência em tecnologia, com vários cases e histórias interessantes, principalmente na área de engenharia de software. Só que na entrevista, enquanto a Miranda contava sua trajetória e como tinha conquistado aquela primeira vaga dos sonhos de muitos aspirantes a devs, percebi que a linguagem corporal dela não combinava muito bem com as palavras que ela estava falando. Que, apesar de, em teoria, estar empolgada com a sua perspectiva dali pra frente, contando seus planos para crescer e se tornar uma grande desenvolvedora, a feição dela era séria, o corpo parecia meio tenso. No mês passado, em maio de 2023, eu chamei ela para bater um papo e contar a transição dessa vez que eu estava fazendo na minha vida. Mas antes de falar sobre mim, eu queria saber mais dela. Como fazia tempo que a gente não se falava, eu não tinha certeza se ela ainda programava. E quando eu perguntei sobre, a resposta foi: não. Não. No way. Esse não, inicialmente sério, seguido de uma risada e um outro não, debochado, deu a abertura que eu queria pra falar a sensação que eu tive na minha primeira entrevista com a Miranda. De que ela não parecia feliz de verdade quando a gente conversou. E, bem, eu tava certo. A impressão que você teve foi realmente muito verdadeira. Eu acho que é exatamente isso. Era eu querendo me convencer de uma coisa que era incrível, mas que eu não tava acreditando que era tão incrível assim. Mas a minha psicóloga da época, ela falava: eu acho que você quer muito se convencer de que você tá muito feliz, não sei o que, por causa das 1000 coisas que tem de bom pra te dar, mas será que é isso mesmo? Então, assim, eu acho que a sua impressão foi bem certeira. A gente nem se conhecia direito, né? A gente não é tão próximo, a gente não tem essa intimidade, mas eu acho que você super teve essa sensibilidade de perceber. Eu acho que, de fato, eu tava querendo me convencer de que era um caminho muito
muito bom e muito perfeito. E pra muitas pessoas mas pra mim não fazia sentido nenhum. Eu acho que eu tava querendo, na verdade, simular uma narrativa de pessoas que eu conhecia, porque eu achava que era uma história mais fácil de ser vivida. Eu achava que era mais fácil ser funcionária de uma empresa boa que me pagava bem. Eu realmente entrei lá ganhando um salário que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Tinha ótimos benefícios e que é uma empresa realmente muito legal. E eu recomendo pra todo mundo. Eu falo, gente, trabalhe no Nubank, é uma empresa ótima. Mas eu não me encaixava em lugar nenhum lá. Eu não me encaixava. E eu tive problemas. Eu tive problemas com pessoas. Eu tive problemas de feedback mesmo, assim, de performance, Eu até brinco com a personagem, né, de ser high performer. Eu era super low performer, eu era o oposto. Eu não conseguia entregar as coisas, eu ficava dependendo sempre de alguém pra me ajudar. Eu não tinha motivação pra estudar. Eu não conseguia tirar um tempo pra estudar. Eu estudava, mas eu não entendia direito. Sempre dependia de alguém pra fazer alguma coisa pra mim. Eu tinha preguiça de estudar. Era muito difícil, porque é uma profissão muito difícil você ser desenvolvedor, você ser programador. É difícil pra caralho. Toda profissão é difícil, né? Mas acho que ser desenvolvedor ainda é bem solitário, assim, porque tem muita coisa que é você sozinho e tal. Então, eu acho que era eu contando pra mim que dava pra viver essa vida, assim. E depois eu descobri que não tinha nada a ver comigo. Eu já Então, ele estava sabia. certo. No Por fundo, eu trás da sempre soube, narrativa só de que eu queria superação que eu fugir, ouvi da entendeu? Miranda em 2021, que tinha acabado de conseguir seu primeiro emprego, na verdade tinha uma pessoa lutando contra vários sentimentos conflitantes e tentando se convencer de algo que, no fundo, ela sabia que não era o que queria. Assim como ela, em várias ocasiões da minha vida profissional, eu simulei o que as outras pessoas faziam. Eu olhei para o que estava todo mundo fazendo, para o que parecia ser o, entre muitas aspas, certo, e tentei aplicar isso para mim. E eu só tô aqui falando com você hoje porque eu não consegui manter essa simulação. Porque, assim como a Miranda, no fundo, eu sabia. Eu queria saber então quanto tempo demorou para ela se dar conta de que estava investindo em algo que não era para ela. Eu acho que no fundo eu sempre sabia, só que no início eu tava ainda numa fantasia de que, cara, pode ser incrível e tal. Aí depois de uns 6 meses que eu acho que a água foi batendo na bunda, eu fui falando, cara, eu não consigo lidar com isso. Porque é muito diferente do meu lugar de habilidade comum, é muito diferente da minha vocação, do meu talento, é muito diferente da minha inteligência. É um tipo de inteligência que eu nunca exercitei e que eu não sei se eu tava afim de exercitar. Eu não tava botando pro mundo o que eu tinha de melhor pra dar. Eu era uma péssima programadora, assim. Eu acho que eu conseguia fazer as coisas ali na medida do possível. Mas assim, eu não era boa. Então, tipo, eu não acho que eu ia crescer muito ali, sabe? Eu acho que eu ia ficar meio estagnada e em algum momento eles iam me demitir. Acho que é isso que ia acontecer. Eu até tentei mudar de área lá dentro, mas não era tão simples. Eu conversei com o meu tech manager na época, que é o Talaya, que inclusive adoro o Talaya até hoje. É uma pessoa que ele foi um ótimo gestor, assim. Ele realmente me ouvia, assim, as minhas angústias. Eu falava com ele. Ele sabia das questões, assim, de algumas coisas eu compartilhava. Mas não era tão fácil você mudar de área lá dentro. Porque é muita gente, tem umas burocracias. E aí eu acho que teve uma hora que, né, muitas sessões de terapia pra decidir, eu falei, cara, se eu continuar aqui eu vou ficar deprimida. Eu realmente tava começando um processo de adoecimento mesmo, de ansiedade, muita falta de ânimo, sabe, pra começar a levantar da cama e trabalhar. Isso tudo pra mim foram sintomas de que não era mais pra eu estar ali. E aí, tipo, beleza, eu consegui juntar algum dinheiro, que não era muita coisa, mas pra época, pra mim era tipo, beleza, eu consigo pelo menos me virar um tempo com isso aqui. E isso pra mim foi suficiente pra eu tomar a decisão de que eu ia sair e de que eu ia voltar a fazer os meus vídeos, de escrever meus roteiros, criar os meus personagens, assim. Que é o que eu sempre gostei de fazer. Mas não foi fácil. Foi sofrido, assim, o processo. Imagina a reação das pessoas próximas de você quando você falou que ia pedir demissão pra fazer roteiro e fazer vídeo, uma coisa que pra muita gente que não humor, conhece, né? vago, que ainda é uma coisa pior ainda, que as pessoas ainda têm mais preconceito, né? Vou trabalhar com humor. Ah, meu Deus, vai ser a palhaça, né? Então tinha isso. Eu acho que a reação realmente é assim, de pessoas da família mais próximas, né? Sei lá, meus pais e alguns amigos, e na época o namorado e tal. Algumas pessoas ficaram meio tipo, caralho, outras pessoas ficaram meio, tá, realmente não tem nada a ver com você esse trabalho. Teve gente que acho que entendeu porque via que eu tava muito deslocada, sabe? Mas eu acho que as pessoas ficavam mais preocupadas no sentido de como é que ela vai viver disso, né? Não é uma coisa também tão fácil, não é uma coisa que do dia pra noite você começa a ganhar dinheiro. Então foi um processo até eu construir mesmo essa identidade de criadora de conteúdo, construir a minha marca, construir a minha linguagem, o meu formato de humor, o meu formato de personagens. E aí essa personagem, que acho que você perguntou, a Rê, ela surgiu, obviamente, inspirada em várias pessoas que eu conheci. Sim. E na sua frustração com situações, eu imagino que você passou. E tipo, não é só do Nubank, parece que é uma pessoa. Na verdade, foram várias pessoas que passaram pela minha vida, pelo mundo corporativo, não é só de uma empresa. A Nubank é muito simbólica nesse sentido de empresas meio startups, fintechs, do novo mercado
jovem de tecnologia de São Paulo. É muito esse suco, entendeu? E eu me inspirei, obviamente, em pessoas que atravessaram por mim lá. Então, não é uma pessoa, ai, nossa, tem uma pessoa realmente que era hater. Não. Eu peguei um conjunto de coisas que eu ouvia, que eu vivia, frustrações minhas, e joguei isso na personagem. Não sei se alguém ficou chateado, talvez tenha alguém na Nubank que tenha ficado chateado comigo. Paciência, não posso fazer nada. E assim, você, pra sair do Nubank e começar a efetivamente criar, você já tinha um certo plano na cabeça de como você ia construir tudo isso, ou você foi descobrindo no meio do caminho? Então, eu na verdade, quando saí, eu tinha já muita certeza que eu ia fazer isso e que isso ia dar certo. Assim, eu tinha essa intuição de que, cara, essa porra vai dar certo, eu vou profissionalizar isso. Então, assim que eu saí, ou talvez um pouquinho antes, conversei com uma menina que virou minha mentora. Então ela começou a semanalmente fazer encontros comigo. Então eu pagava ela pra me dar uma mentoria. Ela é publicitária e aí ela me ajudava a pensar estrategicamente meu conteúdo. Então pensar em termos de marca. Então eu já fiz o negócio realmente planejado pra coisa deslanchar, assim. E eu acho que eu sou uma pessoa disciplinada também. Eu sou uma pessoa organizada. Eu escrevo todos os meus roteiros. Eu tenho tudo guardadinho, numerado. Eu tenho as pastinhas. Eu tenho tipo os dias que eu posto. Eu tenho mais ou menos os horários que eu posto. Então eu acompanho tudo isso pra entender o que tá funcionando. Então tinha alguma metodologia ali, não foi só a moda caralho, sabe? Vamos ver o que acontece. Eu tinha algum cálculo por trás daquilo. Como que você fez pra tentar começar a se vender ou ganhar dinheiro ou monetizar aquilo pra ter algum tipo de segurança financeira? Então, segurança financeira, quando você é empreendedor, não existe. A verdade é essa. É que hoje, querendo ou não, eu tenho a minha empresa, né, o meu CNPJ, tenho uma pessoa que trabalha diretamente comigo e tenho pessoas que são parceiras, que são tipo, eu tenho um agente que ele cuida do meu comercial, eu tenho parceiros, assim, que são editores de vídeo, eu tenho tenho a Tayo, que é minha mentora. Então eu tenho pessoas que trabalham direto ou indiretamente comigo, mas é isso, eu não tenho funcionários, que nem a Nubank, que tem milhões de funcionários. Mas eu acho que quando a gente é CNPJ e a gente cria a nossa empresa, a gente vira realmente empreendedor, eu acho que a gente desmistifica muito essa coisa de estabilidade financeira. Sim. Eu acho que estabilidade financeira não existe, na verdade, em lugar nenhum. Nem quando eu nunca tive, eu sempre fui funcionário, o meu problema é eu gasto tudo que eu ganho, eu tô ganhando mó dinheiro agora. Eu falei pra minha esposa, não vai mudar nada, só vou ter que segurar um pouco mais, porque... assim, por exemplo, eu acho que claro, se você for funcionário público, realmente aí okay. Muda muito a cara, né? Eu acho que aí realmente a chance de você ter uma intempérie é muito menor. Tipo, os meus pais foram funcionários públicos quase que a vida toda, na minha família tem vários funcionários públicos. Então você imagina pra mim ter uma família de funcionários públicos falar, tipo, então galera, eu vou viver da internet. Realmente isso é muito fora da curva, eu acho. Então a galera, na verdade, estranha um pouco. Mas eu acho que você sendo o seu empresário, o seu dono do seu negócio, o empreendedor, etc e tal, você vai ter que lidar com a angústia de você sempre poder um dia estar melhor, outro dia estar pior. Cara, é isso. Não vai ter estabilidade, assim. Mesmo que você, um mês ganhe 100 mil reais, no outro mês você pode ganhar, sei lá, 2 mil, você pode ganhar nada. Então, tipo, você vai ter que lidar com essa nuance de, tipo, altos e baixos. E eu tô aprendendo a lidar com isso aos poucos, e hoje em dia eu acho que eu lido muito melhor do que eu lidava antes. Antes eu tinha muito medo. Agora eu acho que, assim, a minha, você perguntou de monetizar, na verdade, eu comecei a monetizar por causa de publicidade. Então, hoje a minha principal receita é publicidade. Eu monetizo um pouco no TikTok. Eu acho irrisório, assim, o valor que eu ganho lá, que não é um valor que, dá pra pagar meu aluguel. Não. Eu comecei a postar coisa no YouTube, mas eu também ainda não monetizo no YouTube. Inclusive, eu vou mudar minha linha editorial do YouTube, que tava um negócio meio de educativo pra criadores, e eu acho que não tá dando muito certo. Eu vou começar a postar só coisa de humor no YouTube, só que também demora muito pra monetizar lá. O Instagram, eles estão começando a testar a monetização no Reels, mas assim, o meu Reels eu só consigo monetizar se alguém me der, tipo, presente de Reels. Então, assim, o que eu vendo hoje, os meus produtos? Eu vendo palestra, eu vendo publicidade, participação em evento, mentoria. Eu tenho uma pessoa que é a minha mentorada, que eu ajudo ela a construir conteúdo. Cara, infoproduto é uma coisa que eu ainda não criei, mas eu também acho que em algum momento eu vou querer criar. E é isso, assim, por enquanto eu consigo monetizar com isso e tô conseguindo viver bem, sabe? Eu não posso reclamar, graças a Deus, as coisas estão caminhando. Porque é o que eu falei, eu acho que quando a gente se alinha com o que faz sentido,
medo, a parada flui mesmo, sabe? Se você fica muito no medo, sempre vivendo no medo, na tensão, você não deixa nada de novo entrar na sua vida, você não deixa a coisa acontecer. E é como eu tava vivendo até, sei lá, 1 ano atrás, sabe? Tava vivendo no medo, assim, eu passei, tipo, 30 anos da minha vida vivendo com medo de tudo. E até que no momento que eu falei, caralho, foda-se. O que eu poderia fazer pra caralho, que eu poderia ser muito bem sucedido. Eu sei que eu ainda posso crescer muito, eu sei que eu posso ser muito maior ainda do que eu sou. A gente sabe do nosso potencial, só que a gente tem medo de ser quem a gente sonha ser, tá ligado? É tipo, a gente tem medo de ser quem se é. E eu acho que isso, enfim, é uma grande questão da humanidade. Eu acho que muita gente vive nessa angústia de não ser quem se verdadeiramente é. Eu acho que, obviamente, também passa por um atravessamento de classe, de social, gênero, raça, tudo. Então eu sei dos meus privilégios, eu não vou negar isso, né? Inclusive eu saí da Nubank também tendo algum dinheiro guardado. Não foi totalmente porra louca, mas eu acho que a gente tem que dar algum espaço pra parada acontecer. E, tipo assim, com medo, vai com medo. Tipo, deixa a parada acontecer mesmo com a porra do medo. Só não deixa o medo entrar na frente, porque se você não abrir essa brecha para um pouco de caos, você tem que abrir a brecha pro caos. Porque quando você abre essa brecha pro caos, aí a magia acontece junto com o caos. Se você fica só na coisa de, tipo, esperar a estabilidade, esperar aquilo que é muito direitinho, cara, a magia dificilmente vai acontecer nesse lugar, entendeu? Ter essa conversa com a Miranda exatamente nesse momento de transição da minha carreira foi mais do que importante, foi necessário. Obrigado, Miranda. De verdade. Depois de tanto tempo simular o comportamento de outras pessoas e de tentar me convencer de que aquela vida era pra mim, ouvir o relato de alguém que passou exatamente as mesmas coisas e hoje está na posição que eu quero estar é, no mínimo, reconfortante. Alguns meses atrás, passou um vídeo de um senhor na minha timeline no Twitter e que mexeu comigo. Eu não conhecia esse senhor, mas depois eu descobri que ele é um dos cofundadores da revista Wired e autor de alguns best-sellers. O nome dele é Kevin Kelly. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, mas eu vou contar o que o Kevin diz nele. Abre aspas. Não almeje ser o melhor, seja o único. E esse é um objetivo muito grande, pois requer uma grande quantidade de autoconhecimento e autoconsciência para que você entenda o que é que você faz melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. E a maioria de nós demora a vida toda para descobrir. E nós precisamos de amigos, colegas, clientes, família para nos mostrar e nos fazer entender o que é que fazemos melhor. E não dá para simplesmente chegar lá pensando no que você acha que faz melhor. Você precisa viver isso. E é por isso que a vida de pessoas incríveis é cheia de desvios, mudanças de planos e caminhos sem saída. É um objetivo muito grande. Mas se você conseguir chegar lá, você não precisa mais de um currículo. Não existe competição e é fácil para você porque só você está fazendo aquilo. Então, não tente ser o melhor. Seja o único. Lá no início desse episódio, eu te contei sobre como eu já pensei que eu seria empresário como meu pai. Depois, o melhor programador que eu pudesse. Depois, um marqueteiro fodão. Depois, um grande profissional e referência em DevRel. Eu nunca me tornei nem de longe o melhor em nenhuma dessas coisas que eu me propus a fazer. Mas ao mesmo tempo, hoje, eu sou um pouquinho de todas elas. Cada pessoa que eu encontrei nesse caminho, cada experiência boa e ruim que eu passei, de alguma maneira foi me direcionando para onde eu tô hoje. Embora eu conseguisse até me encaixar em alguns espaços, fingi que estava confortável e que era aquilo ali que eu queria, no fim, eu sabia que não era. E que eu não era aquela pessoa. Se eu não sou nada do que eu tentei ser, então, quem sou eu? Bom, eu sou o Gabs. Eu sei que eu gosto de fazer podcasts e contar histórias, de falar com gente, de ajudar pessoas. Sei que eu gosto de mostrar o lado das coisas e da vida que a maioria das pessoas não mostra. O lado do não sucesso, mas que não é nem de longe uma derrota. Eu gosto de mostrar quem são as pessoas por trás de grandes empresas e tecnologias, ao invés da tecnologia em si. Eu sei que eu não gosto de programar, mas eu posso passar horas conversando e me aprofundando em assuntos técnicos com quem sabe muito mais do que eu, fazendo essa pessoa compartilhar seu conhecimento de uma maneira melhor do que ela faria sozinha. Eu sei que eu gosto de música, de arte, de jogar videogame, de olhar para o passado para tentar entender por que as coisas são do jeito que são hoje. E daqui pra frente, eu decidi que é isso que eu vou ser. O Gabs. Eu sei que você que tá ouvindo isso aqui agora, em um grau maior ou menor, acaba se identificando com a minha história e da Miranda. Talvez você não queira pedir demissão de trabalho hoje pra começar a criar conteúdo em tempo integral, e se você tiver essa vontade, não faz isso, tá? Mas também sinta que tá em uma posição, em um lugar onde você não pode ser exatamente quem você é. Eu ainda não sei como, tá? Mas eu quero ajudar todo mundo que tem esse sentimento a se encontrar de alguma forma. Ou a pelo menos começar, porque pode realmente demorar a vida inteira pra chegar lá. Pode ser que eu esteja
esteja passando por apenas mais uma fase da minha vida também, mas eu acho que não. Só o que eu sei é que eu vou fazer mais do que eu sei fazer melhor. Mais podcasts, mais conversas, mais histórias. E se você se identifica com o que eu falei aqui hoje de alguma forma, eu quero te fazer um convite, que é, fica por aqui, continua ouvindo meu podcast e vamos conversar sobre esse assunto aqui de hoje? Eu decidi que eu vou começar a fazer lives no Twitch e que toda segunda, depois que sair o episódio da semana, a gente vai ter uma live para debater sobre o assunto. Então, se você tá ouvindo esse episódio hoje, no dia 31 de julho de 2023, eu te espero às 21 horas no meu canal na Twitch, onde a gente vai conversar sobre essa sensação de não pertencimento e da busca incessante de se encaixar em alguma coisa, em algum lugar. O link tá na descrição do episódio. Eu te vejo em breve, jovem. Tchau.